O senhor tem 20 minutos. Tá ok. Tá ok, uma boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da comissão, pelo qual eu cumprimento a todos os deputados. Infelizmente, eu não pude estar aí presente, a minha vontade era de estar aí presente para olhar a cara de cada deputado e contar o que veio ocorrendo aqui no Maranhão. Eu vou fazer um breve relato do meu histórico e depois aos fatos. Em 2009, foi quando entrei na Polícia Civil do Maranhão, trabalhei em Imperatriz, até 2014. Quando em 2014 eu vim para a SEIC para assumir o Departamento de Combate ao Roubo a Banco. Em setembro de 2014, menos de 15 dias antes do pleito eleitoral de 2015, eu fui designado, então, pela delegada-geral, doutora Cristina, para que verificasse a denúncia que surgiu um vídeo de um detento, na qual ele acusava o candidato Flávio Dino de integrar uma quadrilha de roubo de carga e roubo a banco. E isso poderia interferir no pleito eleitoral. Então, eu fui designado para investigar. No mesmo dia à noite, eu determinei que o preso viesse até a sede da SEIC, a fim de prestar esclarecimento sobre esse vídeo. Lá estava um defensor público e lá também estava um promotor de justiça, o Marco Aurélio do Gaeco. E, após a oitiva desse preso, nós não verificamos de imediato a existência de nenhum crime. E, no outro dia cedo, eu fui levar o resultado da oitiva até a Delegacia Geral, onde, antes de eu chegar na sala da Delegacia Geral, eu venho até o meu encontro, então, o delegado Jefferson Portela. Eu não o conhecia. Ele se apresentou para mim, perguntando se eu conhecia ele, eu falei que não. Ele falou que era o delegado Jefferson Portela e estava lá na condição de representante do partido do PCdoB e pediu para mim uma cópia do depoimento. Eu falei que naquele instante não podia dar, que eu estava próximo à sala da delegada-geral, que eu ia entregar todo o procedimento para ela, e se assim ele quisesse, ele pegasse uma cópia com a delegada-geral. Foi quando ele bateu no meu ombro e, naquele momento, estava comigo também o investigador Batista. Ele falou que não ia esquecer daquilo, que no mês de janeiro ele iria ser meu chefe, iria ser o secretário, e isso não iria ficar assim. Para mim, isso passou batido. Deu em janeiro, realmente ele assumiu como secretário. Quando foi em junho e julho, ele foi convidado foi criada a Superintendência de Narcóticos. Então, o delegado Augusto e o delegado André Gossain, o delegado Augusto era o delegado geral e o delegado André Gossain, me convidaram para ser o superintendente da SENARC. Foi quando eles, passado uma semana, eles me procuraram e falaram que, infelizmente, não podia ser superintendente da SENARC, porque então o secretário tinha indeferido meu pedido, porque eu não era uma pessoa de confiança, é uma pessoa que ele já fez alguns pedidos para mim no passado e eu não atendi, e eu não podia ser superintendente. Passou um mês, novamente o delegado Augusto me procurou e falou que convenceu ele e eu seria o superintendente da SENARC. Assim eu assumi. Começou a aumentar o roubo a banco. Eu saí do roubo a banco, começou a aumentar o roubo a banco. Foi quando eles me chamaram, em novembro de 2015, para assumir a SEIC agora, como superintendente da SEIC. Eu aceitei e fiquei de novembro de 2015 até fevereiro de 2018. Mais de 3 anos. Durante esse período, foi o período em que mais houve apreensão de assaltante de banco, ultrapassaram 700 assaltantes de bancos presos. Foi o período em que houve 80% de redução de assalto a banco. Houve um combate efetivo ao crime organizado, pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado. E nós começamos, principalmente no ano de 2017, eu assumi 2015, a ter um trabalho de excelência, principalmente no combate ao crime organizado. Nós já estávamos começando em investigações a chegar em pessoas poderosas, em pessoas graúdas, como se diz no linguajar popular. Foi quando, em 2017, os próprios secretários Jefferson Portela começou a fazer para mim e ao chefe do Departamento de Combate ao Crime Organizado
pedidos de direcionamento de investigações. Direcionamentos esses, sejam a cunho pessoal, vingança, ódio que ele tinha de inimigos, seja direcionamento de investigações para fins políticos partidários. Eu, como superintendente, não aceitava esse pedido dele. O delegado Leandro também não aceitava. E com isso, nós começamos a ter um desentendimento com o secretário. Ele começou a ter um nível de confiança. Foi quando, em janeiro de 2018, eu recebi um prêmio do próprio governador Flávio Dino, um prêmio de destaque pelo G1, pelo excelente trabalho realizado na SEIC, que levou o nome da Polícia Civil a reconhecimento a nível nacional. E nessa reunião que teve, nessa premiação, alguns colegas que lá estavam, que infelizmente não posso dizer o nome, porque senão vão ser perseguidos e removidos. Temos um caso do delegado Benazzi, que após a minha prisão foi falar bem de mim, foi removido para outra cidade e ganhou na justiça a sua permanência em São Luís pela perseguição dele. Pessoas falaram para mim que eu era do estado de São Paulo, que eu não tinha parentes aqui, que eu não tinha amigos aqui, que eu não tinha raiz, para me deixar a SEIC, porque senão eu ia ser perseguido. Eu não aceitei, jamais imaginava disso. Quando foi em fevereiro, um mês após, montado um flagrante para minha pessoa, onde eu sou preso no suposto esquema de contrabando, sendo que nessa prisão são vários policiais militares e o único policial civil sou eu. Lá na SEIC nós éramos mais de 80 policiais civis. Como é que eu ia fazer a organização de um contrabando se o único envolvido era o superintendente? As investigações acabaram, não tem nenhum policial civil envolvido, inclusive o advogado que estava comigo já foi absolvido pelo mero fato de nós termos abordados 3 horas antes da operação e a 8 quilômetros do local do flagrante. Depois fizeram uma montagem numa prisão, numa carga de Viana que sumiu, carga essa que eles sumiram com a nota fiscal, porque quando me tiraram da SEIC, me tiraram com mandado de prisão, não deixaram eu fazer um inventário devido, conseguimos a nota fiscal, a restituição dessa carga, já apresentamos esse juízo. Não satisfeitos, foram até a casa de um empresário, pegaram o depoimento dele sem escrivão, na casa dele, sem intimação, sem as formalidades legais, onde faz ele confessar uma suposta extorsão, uma concussão praticada por mim. Esse empresário já foi na corregedoria, já foi nesse juízo e negou o fato, demonstrou que foi coagido. E, por último, eu já estava solto, cumprindo medidas cautelares, quando dia 28 de novembro, o delegado de polícia chega em minha casa. Mais de 8 viaturas, eu com 3 filhos menores de idade, 4, 6 e 8 anos, eles invadem fuzil para realizar a minha prisão. E 2 assaltantes de banco supostamente fizeram uma delação, na qual eu extorqui assaltantes de banco. Eu prendi mais de 700 assaltantes de banco. Eles foram em todos os presídios oferecer delação premiada a quem assaltante de banco queria falar contra mim, oferecendo os benefícios. Há menos de 15 dias já teve audiência em juízo, mais de 20 pessoas foram ouvidas e nenhuma delas sequer fala do meu envolvimento com o crime organizado, com assalto a banco. Pelo contrário, foi ouvido ex-delegado-geral, ex-superintendente, atual subdelegado-geral, e todos falam da minha excelente conduta. Infelizmente, nós estamos num estado onde o senhor Jefferson Portela transformou a nossa polícia em política, é uma polícia partidária. Hoje, o nosso delegado-geral é um delegado-geral de boneco de fetiche. Ele não manda em nada. Até no Conselho da Polícia Civil, os processos é ordenado pelo Jefferson Portela. As entidades de classe que faziam parte do Conselho da Polícia Civil, ele retirou, na época que ele foi presidente da Associação dos Delegados, ele lutou para entrar os conselhos da Polícia Civil no Conselho, as entidades de classe no Conselho da Polícia Civil. Quando ele assume o secretário, o que ele faz? Tira as entidades de classe do Conselho da Polícia Civil. Porque com as entidades de classe do Conselho da Polícia Civil, ele não poderia manipular os processos. E algumas investigações que resultaram nessa armação que ele fez contra a minha pessoa, nós podemos citar um primeiro caso, um caso de investigação de pistolagem e agiotagem lá na região de Zedoca, onde começou-se essa investigação com a SEIC e com a CHPP, o delegado Guilherme, participamos das primeiras reuniões com o secretário, onde o delegado Guilherme tinha levantado que na região havia 2 grupos. Um grupo ligado a um senhor chamado Sebastião Patrick. Sebastião Patrick é uma liderança política no local, inclusive quando o governador ia na região,
dormia na fazenda dele, almoçava na fazenda dele, e um outro grupo, segundo o seu Jefferson Portela, ligado a Josimar do Maranhãozinho, hoje deputado federal. Determinaram que o delegado Guilherme fizesse a primeira fase da operação, onde culminou com a prisão do Sebastião Patrick. Inclusive, na semana dessa prisão, houve a mudança de delegado-geral, porque o antigo delegado-geral, que era o delegado Laurence, Jefferson Portela, estava desconfiado que ele passava informações ao então secretário Márcio Gerri, e isso poderia atrapalhar a prisão de Sebastião Patrick. Foram para Pernambuco, o atual delegado-geral, que então era superintendente de homicídio, com a missão, se prendesse Patrick, ele assumiria a delegacia-geral. Viajaram as equipes para Pernambuco, escondido do então delegado-geral Laurence, foi feita a prisão de Patrick, na outra semana, Jefferson fez uma reunião, exonerou Laurence do cargo com o título de traidor, batia na mesa e falava, você é traidor, é gente de Márcio Gerri. Quando iniciou-se as investigações para deflagrar a segunda fase da operação, e segundo Jefferson, ia pegar no suposto grupo de Josimar do Maranhãozinho, que naquela época, segundo Jefferson, Josimar era do grupo adversário, Jefferson manda parar a operação, tira o delegado Guilherme da homicídios, põe na geladeira na SPCI e morreu a operação. No sistema Guardião tem todos os áudios dessa operação, conversa, onde demonstra a participação de mais de um grupo. Por que não foi feito esse outro grupo? Por interferência do seu Jefferson Portela, não sabemos, somente com uma auditoria no sistema Guardião. Tanto que no ano passado, o Jefferson recebeu a informação que o Patrick poderia receber um habeas corpus. Ele, Jefferson, fez um novo pedido de prisão preventiva, chamou o delegado Guilherme, que não estava mais no homicídio, e pediu para ele assinar. O delegado Guilherme negou, porque não estava no homicídio. Então, o Jefferson determinou que Guilherme fosse até o plantão, era um sábado ou um domingo, fosse até o plantão da delegacia de homicídios, vê quem era o delegado que estava de plantão e determinasse que ele assinasse o pedido de prisão. Só que o delegado que estava de plantão também negou. Então, isso demonstra o caráter perseguidor do Sr. Jefferson Portela. Teve um segundo caso, que é a chamada Operação Genga. Muito importante, essa operação começou-se no Departamento de Combate ao Crime Organizado na SEIC, para apurar um sistema de agiotagem, encabeçada por um agiota chamado Pacovan. Na primeira fase dessa operação, foi direcionada ao Pacovan, à sua esposa, aos seus laranjas e ao contador. Nessa primeira fase, nós falamos ao secretário que seria, e que numa segunda fase entraria o núcleo político da agiotagem, junto com o seu Pacovan, deputados que faziam emendas parlamentares em troca de agiotagem. O Jefferson determinou que fosse feito um relatório para especificar tudo. Desse relatório fizemos reuniões com ele. Ele marcou uma reunião com o governador do estado, nós participamos dessa reunião. O governador pediu para ler o relatório todo e perguntou se nessa primeira fase iria entrar político ou não. Na primeira fase não entrou político, então ele determinou que deflagrasse a operação, só que na segunda fase, antes de deflagrar a operação, antes de pedir os mandatos, era para marcar uma nova reunião com o secretário para verificar quem seriam os políticos ou não. Foi deflagrada a primeira fase, foi um sucesso. Quando foi para deflagrar a segunda fase, que foi final de dezembro, final do ano de 2017 para 2018, verificando o Jefferson Portela, que tinha deputados aliados ao governo, ele determinou que nós fizemos somente a operação dos deputados ou senadores adversários ao governo. Os aliados não era para fazer operação. Eu não concordei com isso, muito menos na época do delegado Ney Andes. Ou se faz operação com todo mundo, ou não se faz operação. Então ele mandou esperar que ele ia conversar com o governador. Essa espera foi em janeiro, que eu fui premiado, em fevereiro resultou nessa prisão, nessa armação da minha prisão, e ato contínuo, ele desfez o Departamento de Combate ao Crime Organizado que estava nessa Operação Genga. Operação Genga essa, que um dos agiotas também era um indivíduo conhecido como Eduardo DP. Curiosamente, Eduardo DP, no ano de 2015, que foi o início da gestão Jefferson Portela, ele deflagrou várias operações onde resultou na prisão de Eduardo DP. Inclusive, ele deu entrevista ao Jefferson Portela, bem como o superintendente da SECOR, que Eduardo DP era um dos maiores agiotas do Maranhão. Curiosamente, do ano passado para cá, Eduardo DP é um indivíduo onde tem milhões de contratos com o estado do Maranhão. Novamente, uma polícia
partidária, uma polícia destinada somente a perseguir quem não apoia o governo. O outro caso que nós temos, infelizmente o tempo é curto, tenho que falar rápido, é o caso envolvendo a morte do blogueiro Décio Sá. Em 2017, o Procurador-Geral da Justiça mandou para o promotor do caso um pedido de reabertura do caso, Décio Sá. Jefferson Portela me chama até a Delegacia Geral, lá também estava o delegado geral, onde ele pega o documento que veio do Ministério Público, com a representação de abertura do caso, onde tinha um vídeo, onde pessoas falavam sobre o caso, provas novas, novos coautores, e esse pedido foi feito na época ao Procurador-Geral pelo então deputado estadual Raimundo Cotrim. E a ordem do Ministério Público, a requisição, era para fazer a reabertura do caso e identificar as vozes. Jefferson me chama, lá no gabinete do delegado-geral, doutor Leonardo, e determina, esse caso vai para a SEIC, e ele me diz, Jefferson Portela, nós não vamos reabrir esse caso. O ano que vem teremos eleições, que é 2018, e isso vai favorecer a reeleição de Cotrim. O que você vai fazer? Você vai pegar esse caso, você vai intimar o locutor da voz, você vai mandar para a perícia e acabou, engaveta, não faz mais nenhuma diligência. Como era um caso envolvendo o crime organizado, chamei o diretor do crime organizado, o delegado Ney Anderson, falei o que o secretário determinou, só que nós novamente não aceitamos, mais uma ordem legal. E falei para o delegado Ney Anderson, esse caso vamos ouvir todo mundo, e se for que reabrir, vai ser que ser reaberto. Quando em janeiro o senhor Jefferson Portela fica sabendo, nós estávamos, além de fazer a perícia que ele determinou, ouvindo as pessoas conforme a requisição ministerial, ele me chama e pergunta, quem determinou você ouvir as pessoas? Eu falei que não era para reabrir o caso, e eu disse novamente a ele, lá na SEIC nós não escolhemos investigações, não direcionamos investigações. Quem pratica crime vai ser investigado. Novamente, janeiro de 2018, fevereiro, ocorre aquela minha prisão, que a investigação novamente é interrompida. Tivemos os casos dos desembargadores, onde Jefferson Portela, todas as reuniões que fazia no seu gabinete em porta fechada, ele batia na mesa. Ele já trabalhou no Poder Judiciário antes de ser delegado, conhecia o Poder Judiciário do Maranhão, e ele, enquanto secretário de Segurança Pública, ia fazer história no Maranhão. Na gestão dele, desembargador, juiz ia sair preso, porque ele sabia quem eram os bandidos. Ele dava ênfase ao nome de Freud, desembargador Freud, Nelma, Tairone e Guerreiro, e determinou que nós fazíamos espionagem em cima deles. Fato que nós negamos. Quando teve a Operação Genga, onde foi feita a soltura de Pacovan, e ato contínuo, teve um assaltante de banco e um narcotraficante que nós prendemos na SEIC, e houve o habeas corpus, eles nos chamou e determinou que se fosse feita uma reclamação ao CNJ. Foi quando eu falei com ele se não era um caso passar para o Ministério Público. Ele falou, não, faça a reclamação, que agora aqui eu vou ligar para a ministra Carmen Lúcia, então presidente do SNJ, e eu seguro, eu vou pessoalmente falar com ela para abrir uma investigação. Foi quando eu fiz a representação, ele ligou para a assessora da ministra Carmen Lúcia, ela pediu que ele mandasse um e-mail para agendar a reunião, foi mandado esse e-mail para agendar a reunião lá do gabinete dele, pelo assessor dele especial, Osman. A ministra respondeu dizendo que primeiro, para marcar a reunião, tinha que mandar a representação via TOC. A Polícia Civil, ela não tem TOC. Então, ele ligou para o presidente do Tribunal de Justiça, dizendo que ia um delegado lá encaminhar a representação ao CNJ via TOC. Foi o delegado Renê que encaminhou a representação via TOC lá na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Uma semana depois, eu procurei o Jefferson Portela e falei, cadê a reunião com a ministra? Ele falou, não, depois a gente vê isso. Eu falei, pois é, você determinou que a gente assinasse a representação, você mandou 3 delegados que estavam em estágio probatório assinar a representação, eu não sou covarde, eu não ia deixar eles assinar sozinho, eu assinei, agora o senhor está sendo covarde, porque o senhor não fez o combinado. Aí ele falou, não, teve outro caso de liberação de assaltante, vamos representar de novo o Guerreiro, o Tairone e seus assessores. Eu falei, agora não, o senhor foi covarde da primeira. Se o senhor quiser, o senhor procura o Ministério Público e determine que eles representem, que é a função deles. E dito foi feito. Ele ligou na época o Procurador-Geral
e em dezembro o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, representou esses desembargadores, dezembro de 2017, porque eu não aceitava mais e saí do caso. Em 2017 também, teve um flagrante, num sábado ou um domingo. Ele me ligou, determinou que eu acionasse o crime organizado, fomos até a SEIC, onde lá ele chegou com um policial militar preso e algumas testemunhas. E essas testemunhas, segundo ele, dizendo que era vítima de uma milícia, um pessoal que cabe ao presidente estender o tempo do depoente. Vou estender por mais 2 minutos o depoimento dele. Continue. Pois é, eu só quero finalizar, então, que no ano de 2017, quando nós começamos com investigações lá na SEIC, investigações essas, que estavam chegando em pessoas fortes, em políticos fortes, nós começamos a ter interferência do seu Jefferson Portela, para que as investigações passavam pela mão dele e ele fazia o direcionamento de quem investigava e quem não. Determinou que fosse feito interceptações em barriga de aluguel, chamada barriga de aluguel, porque lá na SEIC nós temos o Departamento de Combate ao Crime Organizado, onde tem as interceptações e investiga facções criminosas, são muitos números. Ele determinou que fosse enxertado números lá de assessores, desembargadores, de parentes desembargadores, determinou na Operação Genga que fosse feita a interceptação de políticos adversários, só que nós nunca aceitamos isso. Só que não esquecemos que a Secretaria tem a sua inteligência própria. Então, o único meio de tirar essa dúvida e o meio fácil é fazer uma auditoria no sistema Guardião, fazer com que a Operação Genga, e segundo o seu Jefferson Portela, poderia ser uma lava-jato aqui no Maranhão e ia atrapalhar o governo, que essa Operação Genga ela retorne para a Polícia Federal, que é uma polícia independente, porque aqui no Estado não pode, porque lá na Operação Genga, muitas coisas pegarão sobre o governo, principalmente sobre o seu Jefferson Portela.